bloco da entrevista com o candidato Marquinhos, do PRB, à Prefeitura de Ribeirão das Neves, uma iniciativa do portal ribeirãodasneves.net e do coletivo Semifusa. Nesse bloco, as questões são sobre meio ambiente, esporte e cultura. Marquinhos, vamos falar de meio ambiente. A Graciele Falcão, de Justinópolis, pergunta como o senhor pretende aliar o desenvolvimento econômico à sustentabilidade e quais ações você pretende executar para resolver o problema da degradação do meio ambiente e preservação das áreas de proteção ambiental. É um desafio porque quando se desenvolve, né, o desenvolvimento ele vem às vezes atropelando o meio ambiente. Mas nós temos aqui dentro da nossa cidade, nós somos abençoados realmente por Deus porque nós temos uma natureza assim fantástica. O desenvolvimento ele tem que vir em paralelo à preservação do meio ambiente. As ações que a prefeitura tem que fazer, existe uma secretaria de meio ambiente, onde realmente, efetivamente, ela tem que funcionar. Nós temos que ter a pessoa à frente do meio ambiente que realmente seja ligada à área do meio ambiente, que goste do meio ambiente, que seja uma pessoa que seja da cidade, que não seja uma pessoa de fora. Vamos buscar o desenvolvimento da cidade buscando indústrias que não sejam poluidoras da cidade. Por quê? No momento que a gente consegue buscar essas indústrias, um exemplo para a região de Areias, que seja produtoras de fabricantes de eletrônicos, nós vamos ter a certeza do seguinte, que eles não vão poluir, né, o nosso meio ambiente. O terreno que nós temos aqui mais ligado ao meio ambiente é o terreno de 1,5 milhão de metros quadrados da 040. Esse terreno, ele tem uma parte dele que tem que ser preservada. Lá existem lagoas, árvores. Então vamos buscar o quê? Vamos buscar parceria com essas empresas que já existem dentro da cidade e vamos também buscar empresas para a cidade que não tragam, né, que não venham agredir o meio ambiente. Então vamos falar de esportes. Os representantes das instituições esportivas de Ribeirão das Neves reclamam da falta de investimento na área. Também o Breno, do bairro Veneza, diz que a cidade está falida em relação ao esporte e lazer, que não tem projetos, que não tem quadras, que não tem praças. Qual que é a opinião do senhor em relação à estrutura da cidade para a realização de atividades esportivas e como que o senhor pretende mudar esse panorama? Infelizmente, o Breno tem certa razão, porque na realidade a cidade conseguiu fazer algumas quadras, conseguiu fazer algumas áreas de lazer, mas não conseguiu dar manutenção. Nós não temos a intenção de construir várias, não. A nossa intenção é de pegar o que já existe, porque nós temos um recurso reduzido, pegar o que já existe e estruturar o que já existe. Né? Além de estruturar o que já existe, um exemplo, a Ilha do Veneza, a quadra do Veneza no Conjunto Henrique Sapori, ela é uma quadra que não tem condições nenhuma, ela nunca foi feita uma reforma. Se ela foi construída há 20 anos atrás, imagine um imóvel que foi construído há 20 anos atrás, que não foi dado manutenção. Então nós vamos pegar o que já existe dentro da cidade e dar uma condição melhor. Vamos também fazer nessas avenidas sanitárias que foram feitas em Justinópolis, Neves, Veneza, nós vamos construir academia popular, uma academia popular onde a pessoa vai ter os equipamentos para ela praticar a sua ginástica, para ela fazer a sua caminhada. Então, assim, nós vimos um exemplo muito bonito em Santa Luzia, Lagoa Santa, vimos um exemplo também em Contagem, onde nós vamos copiar. Copiar o que é certo, nós temos que copiar. Isso é a nossa ideia. Em relação aos clubes de futebol que existem, vamos dizer, as agremiações esportivas, que não vivem só de futebol, que deveriam viver também do vôlei, do vôlei, do basquete, nós temos que melhorar a condição da liga. A liga tem que ter um recurso maior, promover um campeonato mais organizado, promover um campeonato mais longo, aonde esse campeonato vai ter não só o futebol, mas temos que implantar lá dentro. Em relação ao esporte especializado, do vôlei, do basquete, a Secretaria de Esporte, nós vamos reestruturar toda ela. Reestruturar como? Colocando pessoas que queiram não criar craques, pessoas que queiram criar, humanizar o atendimento lá dentro. As pessoas vão criar o quê? Vão dar condições para as nossas crianças saírem da droga. Ok. Vamos falar agora de cultura. O Plano Municipal de Cultura prevê um mínimo de 1% do orçamento para o setor, o que soma algo em torno de 3 milhões de reais. Para o candidato, isso é o suficiente? Quanto você estaria disposto, caso eleito, a investir no setor cultural do município? Na realidade, cultura, a secretaria foi criada há pouco tempo e nós não temos aí
com certeza um encaminhamento bom da cultura. Mas por quê? Porque na verdade falta um pouco mais de investimento. Se a lei obriga a colocar 1%, nós temos um compromisso no mínimo de colocar 2%. E além de colocar 2%, nós temos que pegar e fazer o seguinte, nós colocamos 1% ou 2%, vamos colocar 2%, nós temos que saber investir esse 2%. Belo Horizonte, o que Belo Horizonte teve há muitos anos atrás que me fascinou? Eu fui vendedor, né, no comércio de BH, me fascinou a questão do teatro de rua, que é uma coisa que Neves poderia estar fazendo. E nós vamos fazer isso na nossa administração. Nós vamos valorizar todos que estão ligados ao teatro. A própria Secretaria de Esporte, que hoje está num prédio também alugado, ela teria vários espaços para criar teatro, para criar outras atividades ligadas à cultura. Nós temos que, na realidade, é o seguinte, se pegar 1% que é obrigado a colocar, e se usar ele bem, nós vamos conseguir divulgar a cultura. Não adianta eu ter uma Secretaria de Cultura, eu gastar 1% e gastar 1% só com o pessoal. Eu tenho que gastar realmente com a cultura, que é o quê? É pegar as pessoas que estão ligadas à cultura. Então, voltando à primeira tese nossa, nós temos que reduzir alguns cargos para conseguir investir na cultura. Se 1% é 3 milhões, e nós pegamos 3 milhões e gastamos com o pessoal, a cultura nunca vai aparecer. Vai aparecer a cultura só de funcionário. Então, realmente nós temos que pegar e investir o dinheiro bem investido. Pegar 1% e conseguir fazer esse investimento bem. Certo, então fim do 6º bloco da entrevista com o candidato Marquinhos, do PRB à Prefeitura de Ribeirão das Neves. No próximo bloco, a pergunta específica ao candidato que foi a mais pedida pelos internautas.